O que é o Espiritismo? Parte 2. Bem, irmãos, na primeira parte, sobre a informação do que é o Espiritismo, nós falamos basicamente como nasceu a doutrina espírita, por assim dizer, quando ela foi codificada, escrita por Allan Kardec, com as informações dos espíritos, que nada são além do que alma de pessoas que já viveram na Terra ou em outros planetas. Então, irmão, naquela época, quando Allan Kardec começou a frequentar aquelas reuniões espíritas, eu vou explicar a vocês quais eram os fenômenos espíritas que ocorriam naquela época. Então, os médiuns se reuniam numa mesa redonda e sobrepunham as duas mãos sobre a mesa e faziam oração ao nosso Deus, faziam a oração do Pai Nosso, pediam a proteção de Deus, de Jesus, e pediam, se houvesse algum espírito naquele ambiente, que se manifestasse. Então, qual era o tipo de manifestação que ocorria inicialmente naquela época? Essa mesa que eles se sentavam, ela se suspendia no ar, subia a tal ponto que se aproximava do teto da casa. Ela, por assim dizer, flutuava. E Kardec via que não havia nenhum embuste. Lembra que eu falei que ele começou a frequentar essas reuniões porque ele acreditava que existia algum trambique? E a mesa simplesmente flutuava, girava sobre os cômodos, sobre a cabeça dos médiuns, sem que nada pudesse justificar aquele fenômeno. Essa era uma manifestação dos espíritos, o qual Kardec não conseguia explicar. Com o tempo, gradativamente, eles foram aperfeiçoando essa comunicação. Passaram, então, a pedir ao espírito que levantava aquela mesa que ele respondesse com a batida do pé da mesa no chão, para uma resposta sim, um toque. Para uma resposta não, 2 toques. Então eles faziam uma pergunta: você está vivo? Ele respondia com um toque, sim. Você é de outro mundo? Estou dando exemplo, gente. Então ele ia responder: você é homem? Sim. Você é mulher? Poderia responder também sim. Só que essas perguntas, elas nunca eram muito claras, que não deixavam muita condição, através de um sim e de um não, a fazer uma análise mais profunda. E era muito demorado. Claro, evidente. Então, os médiuns, naquela época, desenvolveram uma outra técnica para que a comunicação fosse mais rápida. Então, utilizavam de uma pequena cesta, uma cesta pequena, o qual eles colocavam um lápis preso à sua extremidade, e o médium, o ser humano encarnado, sobrepunha as suas mãos do outro lado da cesta, do lado oposto do lápis, e se concentrava. E se colocava um papel solto na mesa. Então o médium se concentrava
E assim o espírito, através do braço do médium, conseguia impor movimentos para que fosse alguma coisa. Desculpe. É sempre assim, quando eu começo a falar de espiritismo, a minha garganta. Bem, vamos lá. Para que o espírito mandasse alguma mensagem escrita. Só que também não era muito perfeito, uma vez que a folha ficava solta na mesa, a cesta vibrava muito. Então a caligrafia não era alguma coisa fácil de entender. A partir de algum tempo, os médios também acharam por bem, então, ao invés de usar a cesta, usar a própria mão do médium, do ser humano. Ele se concentrava e a partir daí nasceu então essa mediunidade chamada psicografia. Essa mesma mediunidade que Chico Xavier desenvolveu durante anos. Então, irmãos, foi assim que começou, lá no início, a doutrina espírita, as comunicações, por assim dizer, que Kardec foi anotando e codificando. Irmãos, o que é um médium? Médium é um ser humano encarnado, somos nós. Chamamos assim quando nos concentramos e abrimos na nossa mente a possibilidade e espaço para que um outro espírito possa se manifestar em nós, se comunicar conosco através da fala, através do pensamento. Esses são médios. Segundo a doutrina espírita, todos os seres humanos são médiuns. Por que somos médiuns? Porque somos espíritos dentro de um corpo. Simples assim. Nos comunicamos com um outro espírito que não está dentro de qualquer corpo. Certo? Por isso somos médiuns. Não estamos na vida espiritual, pois nos encontramos presos a um corpo físico. E abrimos o campo vibratório, nosso pensamento, para entender o que o espírito quer nos dizer. Isso é um médium. Então todos nós somos médios, partindo do princípio que todos nós somos espíritos dentro de um corpo físico material. Então, irmãos, assim se iniciou, por assim dizer, os primeiros registros feitos da mediunidade, ou seja, dos seres humanos encarnados com os espíritos, que são nada mais do que almas desencarnadas. Isso é um médium. Isso é uma comunicação. A partir então dos séculos, as manifestações foram se ampliando e se tornando cada vez mais comum. Então, aquelas mesas que giravam no ar era um fenômeno que não tinha a menor possibilidade de comunicar alguma coisa, a não ser se mostrar que aquele espírito estava ali presente momentaneamente. Depois veio as batidas na mesa, através do pé da mesa batendo no chão, ou de barulhos que a própria mesa emitia. Depois, então, veio as cestinhas, né? As comunicações através das cestas, como eu já falei. E a partir daí, então, mais tarde viram que o médium poderia escrever diretamente numa folha de papel, onde o espírito utilizaria o braço do médium para fazer a escritura, para escrever, por assim dizer. A famosa psicografia. E mais na frente, não muito longe, veio os médiuns psicofônicos, que são aqueles que falam exatamente o que o espírito está falando ao seu ouvido, aos seus sentidos. Às vezes é de pensamento em pensamento. E às vezes o médium ouve o espírito falar e repete tudo aquilo que o espírito fala.
Esses são os psicofônicos. E tem os médios videntes, que são aqueles que, se concentrando, conseguem ver os espíritos. E, por assim dizer, também se comunicarem com os espíritos. Então, meus irmãos, temos aí os médios também sensitivos, aquele que sente a presença do espírito, sente se o espírito está equilibrado ou desequilibrado, sente a presença do espírito, mas não consegue ver. São os médiuns sensitivos. Então, a variação de médios é um número muito grande. Tem uns que conseguem ver o espírito por completo, que parece que a mediunidade de Chico Xavier era essa. Além dele ouvir e praticar a psicografia, ele conseguia ver o espírito com tamanha nitidez que Chico Xavier se confundia. Não sabia muitas vezes se era um espírito ou se era uma pessoa humana, devido ao grau adiantadíssimo que Chico Xavier tinha da mediunidade, né, da visão. Então, irmãos, varia muito. O médio clarividente, às vezes só vê um busto, só vê um vulto, só vê uma luz clara. Então, esses médios clarividentes também têm uma variação muito grande. Os médios que fazem a psicografia também têm uma variação grande. Tem alguns que ouvem o espírito falar aos seus ouvidos. Em alguns casos, o médium vê imagens que o espírito emana para a mente do médium. E o médium tenta escrever as imagens. Por isso que muitas das psicografias são muito rápidas. O médium tem que escrever rápido, porque as imagens vêm muito rápido. Mesmo quando o espírito está falando, para que possamos escrever e não perder qualquer palavra, temos que ser rápidos. Imagine você numa sala de aula, se o professor começa a ditar sem parar, você vai perder tudo no meio do caminho. Mas é mais ou menos assim que ocorre, porque o espírito não para de falar. E você tem que ser o mais rápido possível. Por isso que as psicografias são assim, escritas muito rapidamente. Por isso as palavras ficam meio que um garrancho. Então, irmãos, dentro da doutrina espírita tem essa parte mediúnica. E é assim que ela ocorre com os seus médiuns, tá? Até a próxima postagem, onde eu falarei mais sobre as casas espíritas.